pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do Uno Mágico do Direito Civil, falando especificamente sobre a teoria geral dos contratos. Lembrando que nesse bloco nós vamos começar o nosso tópico de número 5, um tópico aí atinente aos chamados vícios redibitórios. Em outras palavras, né? Em outras palavras, significa que nós já falamos de 4 tópicos precedentes. Que loucura, né, prof? Se a gente está no 5, lógico que a gente já falou de 4 antes, né? Quais são esses tópicos anteriores, como revisão? Já falamos com vocês inicialmente da introdução, onde ventilamos aí um conceito dos contratos. Lembrando que fomos ousados, aqui é ousadia e alegria, né? Por quê? Porque o nosso Código Civil, né, pelo menos, não talha, não cunha um conceito para contrato. Tivemos que nos abeberar, nos inspirar aí do Código Civil italiano. Até aí tudo tranquilo, né? Ventilamos com vocês no tópico 2 uma proposta relacionada aos princípios. Lembrando que desde o nosso constitucionalismo contemporâneo, pós-positivismo, neoconstitucionalismo, os princípios ganhavam nova roupagem, né? E se tornaram aí mandamentos de otimização. Ou seja, os princípios são essenciais para a compreensão da matéria. E dentro desses princípios, falamos com vocês do princípio da autonomia privada, falamos do princípio do consensualismo e da força obrigatória dos contratos, ventilamos a proposta da função social e ainda, né, por demais, acerca daí da boa-fé. Lembrando que dentro dessa boa-fé trouxemos os chamados conceitos parcelares, né, anexos, secundários, e ainda ventilamos os conceitos parcelares, acerca do chamado tu quoque, suppressio surrexio, né, dut to mitigate the loss, exceptio doli, venire contra factum proprio, non potest, né, é tudo mais. No nosso tópico número 3, falamos da formatação do contrato. Formatação do contrato, lembramos que são as etapas que muitas vezes são observadas para a realização, para a implementação do mesmo. E no nosso tópico 4, os nossos últimos blocos, né, ventilamos aí um assunto extremamente atual, né, um assunto extremamente odierno, que diz respeito a justamente a chamada revisão judicial desses contratos. No Código Civil, trouxemos aí a teoria, né, da imprevisibilidade, explicamos até a situação da pandemia, coronavírus, né, SARS-2, Covid-19, né, e tudo mais, e também falamos aí da chamada onerosidade excessiva. Fomos além, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além, e trouxemos com vocês ainda a discussão relacionada ao Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. Então, né, dito isso, fizemos com vocês a nossa revisão e a partir de agora vamos, né, Luiz Fonsi, vamos despacito, né, vamos aos poucos, né, vamos calminha, calminha, né? Vamos sossegadinhos, sussa, sussa, leve, leve, show, show. Gente, quero trabalhar com vocês a partir de agora, então, o Instituto dos Vícios Redibitórios. Então, tópico novo, né? Tópico de boa, vícios redibitórios, mais uma vez, vícios redibitórios, só mais uma vez, vícios redibitórios. 3 vezes para a gente começar holístico, para a gente começar magicamente, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, Is, Osíris e Horus, e Zeus, Hades e Poseidon. Tudo bem, então, 3 vezes vícios redibitórios. Onde estão os vícios redibitórios, né? Prof, eu não sei. E essa já é uma dica para conceituar os vícios redibitórios. Os vícios redibitórios, gente, eles estão nos artigos 441 e vão até o 446 do Código Civil, né? 441 a 446 do Código Civil. Prof, por que você está rindo? Porque você é bobo? Também, né? Mas pelo seguinte, porque quando eu falei onde estão os vícios redibitórios, eu não sei, eu dei uma mega dica do que são vícios redibitórios. Nossa, prof, como assim? Eu não peguei, né? Tava muito subliminar essa mensagem. Pelo seguinte, vícios redibitórios, eles são justamente, né? O quê? São justamente esses vícios ocultos, né? Vícios que surgem em determinado bem, determinada coisa que você compra, mas só vai, na verdade, aparecer alguns anos depois. Que loucura, prof! Sério isso? Sério, né? Então, ocorrem com grande periodicidade, ocorrem com grande frequência, principalmente dentro do direito imobiliário, né? Despontam aí dentro dos escritórios de advocacia esses chamados vícios redibitórios, né? Bastante usual, bastante periódico e que muitas vezes também fica aí atinente à esfera da responsabilidade civil, onde o sujeito busca uma eventual indenização de natureza material ou de natureza moral, né? Lembrando que indenização é sempre quando houver dano, né? Indene, né? No dano. Que loucura, prof! Show de bola. De qualquer maneira, então vamos conceituar vícios redibitórios. Gente, vícios redibitórios são vícios ocultos. Até aí, so far, so good, né? Vícios redibitórios são vícios ocultos, vícios redibitórios são vícios ocultos. Mas são vícios que vão trazer 2 consequências. Quais são as consequências? Vão trazer, né, o depreciar de determinado bem
ou vão torná-lo, aquele bem que você comprou, impróprio. Impróprio para a finalidade a que ele se destina. Então você deprecia, ele perde o valor, desvaloriza, né? Ou, por outro lado, torna ele impróprio para a finalidade, né? A qual ele foi, né, materializado, para o que ele foi, na verdade, criado, elucubrado, pensado e tudo mais, né? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo é o seguinte: eu comprei uma casa, né? Home, sweet home, né? Comprei uma casa muito legal, como diria Michel Oteló, uma humilde residência, né? Comprei uma humilde residência. O que acontece? Qual residência? A do Gustavo Lima. Caraca, né? Ou seja, brincadeira. Né? Ou seja, comprei uma humilde residência. Só que quando a gente comprar essa casa, muitas vezes nós ficamos observando tão somente aquelas partes externas, né? A gente fala assim, nossa, que prédio bonito, né? Olha essa janela, olha essa vitrine, olha que lustre, marvelous, né? Ou seja, maravilhoso, tô impactado, né? Que loucura! E o que acontece? Muitas vezes nós não somos pessoas da área. Eu, por exemplo, sou do direito, né? Não tenho a menor percepção, menor noção de como é realizada uma casa. Então, por que você fala disso? Porque alguns construtores têm essa ciência. E alguns construtores, buscando uma margem de lucro maior, eles começam a colocar material de menor qualidade. Eles colocam, na verdade, a colocar material mais barato, né? E o bem, de certa forma, momentos mais tarde, ele começa a apresentar alguns defeitos. Né? Ou seja, a tubulação, ela estourou, né? Em razão de ter estourado a tubulação, caiu, sei lá, o teto da garagem, caiu aí o teto da área gourmet. Caraca, prof, né? A fiação também é uma fiação que está feita de forma errada. Fios muito ruins, né? Ou seja, a probabilidade da casa pegar fogo, como diria Leonardo, pega fogo, cabaré, né? Que loucura, prof. Ou seja, né? Há essa possibilidade. Isso são vícios redibitórios, são vícios ocultos que a gente descobre em momento posterior. Como diz o ditado, por fora bela flor, por dentro puro bolor. Nossa, a filosofia de boteco, que interessante, né? De qualquer maneira, quero pontuar com vocês, né? O que quero trazer com vocês esse conceito, né? E vou estrear aqui um mecanismo novo de gravação. Então, olha que bacana. Vou apertar aqui a tecla e a gente aparece junto, né? Aí com aquilo que a gente trouxe para vocês dentro de uma lousa, né? Ou seja, do nosso PowerPoint. Coloquei vícios redibitórios, expliquei artigo 441 a 446 do Código Civil. E eu disse, são vícios ocultos, né? Atingem a coisa objeto do contrato, tudo bem, desvalorizando-a, tornando-a imprópria, né? Tornando imprópria para o fim a que se destinam. Tudo bem, tudo tranquilo, né? Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Muitas vezes os vícios redibitórios, eles são confundidos com outros vícios. Verdade, prof? Verdade, né? A verdade eu vos digo. Uma grande, né, problemática que surge é justamente a diferenciação de vício redibitório com vício do consentimento. Vocês se lembram disso, vício redibitório e vício do consentimento? Quais são as distinções entre ambos, né? Então, para explicar essas distinções, eu quero lembrar algumas lições comezinhas do direito civil. Quais são as lições comezinhas do direito civil, né? De qualquer maneira, eu acho que até aqui para não invadir o tempo, que eu já vi que são quase 9 minutos, e se eu for, né, falar das lições comezinhas do direito civil, eu vou além, porque eu vou me empolgar. A gente vai fazer, então, um pequeno break, um pequeno intervalo. A gente vai fazer um para, e a gente continua a partir daí, né? Até lá, então, até o próximo bloco. Deixo desde já para vocês, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.